Estamos iniciando mais um podcast da Nexus Treinamentos, uma empresa que tem em seu DNA ciência e comunicação de alto impacto. Hoje estamos recebendo Lucas Lopes, um profissional da indústria farmacêutica que iniciou como trainee e hoje ocupa a posição de gerente distrital em uma grande multinacional na área da imunologia. Então é com grande prazer que recebemos Lucas Lopes. Lucas, muito obrigado por sua participação, por ter aceitado o nosso convite. O nosso público é bastante diversificado. Nós temos profissionais sem experiência na indústria farmacêutica, temos profissionais de linha regulares, profissionais da alta complexidade, médicos. Então, devido a isso, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência. Legal, Felipão. Obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você. E saber que você faz parte com a tua empresa, impacta vidas, né? Sejam de pessoas que querem ingressar na indústria, pessoas que estão numa linha regular e querem vir para uma linha de especialidades, e também médicos que nos assistem. Então, muito honrado fazer parte desse convite. Obrigado. E a gente começou juntos. Quando eu comecei na indústria, a gente teve o prazer também de trabalhar juntos com o produto. Então, obrigado. É realmente sensacional. E aí, Filipão, contando um pouquinho de quem é o Lucas, eu acho que é uma pergunta muito legal que você fez, assim. Quem é o Lucas, né? E eu acho que fica a reflexão para todos nós. O Lucas é um cara que ama pessoas, que ama a família, que ama viajar, que tem muitos princípios, né, que acredita neles e segue eles fielmente. E eu acho que isso define muito do que a gente vai conversar aqui hoje. Então, vou trazer muito sobre a minha bagagem, sobre quem eu sou, o que me formou e o que me trouxe até aqui. Muito bacana, Lucão. E você comentando, passa um filme na minha cabeça. Eu lembro quando você ingressou na indústria sem experiência em um projeto específico, né, de uma grande multinacional e sempre se destacou. Né? E o que sempre me chamou muita atenção foi não só a parte profissional, mas a parte humana. Então você sempre super querido por todos, o famoso Lucão, né? E hoje está aí nessa posição de gerente distrital, desenvolvendo aí muitas pessoas e o mais importante, né? Beneficiando muitos pacientes, que é o nosso foco principal aí do nosso trabalho na indústria farmacêutica. Lucão, para a gente iniciar, antes de entrarmos especificamente na indústria farmacêutica, você teve uma experiência relevante fora do setor. Como foi esse início de carreira e o que você aprendeu e carrega até hoje? Felipe, é muito legal, né? Eu fiz tô fazendo uma retrospectiva aqui na minha cabeça do que me levou a estar e fazer essa carreira aqui hoje, né? Então, assim, se eu olhar para trás na minha vida e as minhas experiências prévias antes de entrar na indústria farmacêutica, começa lá em casa, assim, cara, porque eu vou trazer um contexto para você vai achar engraçado, você vai achar que eu tô maluco, assim, mas vou te contar. Então, assim, quando eu era adolescente, cara, lá em casa a gente tinha tarefas muito bem divididas. E minha mãe, nós somos 3 irmãos, eu sou o primogênito lá de casa. Eu acho que minha mãe, ela me ama mais, sabe? Eu acho que eu dei mais trabalho para ela. E aí eu tinha uma atividade ali que a gente dividia as atividades domésticas de casa. Então eu tinha uma atividade que eu tinha que fazer. Então ela me deu os banheiros para eu lavar e deu o quintal também, que eu tinha que lavar de sábado. Então olha só, mas por que você está falando isso, Lucas? A gente está falando de indústria farmacêutica. Tem um estudo, cara, que foi feito por Harvard. Esses caras são muito malucos, assim. É o maior estudo de desenvolvimento humano que já existiu. São 80 anos de acompanhamento. E aí ele mediu pessoas de 1930 em 80 anos para ver toda essa fase de desenvolvimento. E o que o estudo ele identificou? Que crianças que tinham atividades regulares em casa, elas conseguiam performar no mercado de trabalho com maior resiliência. Ou seja, elas não faziam apenas aquilo que elas gostavam, mas elas também faziam atividades que elas tinham que fazer em prol da família. Uhum. Então isso trazia o quê para a criança? Um senso de empatia, traz um senso de resolução de problemas, um senso de fazer aquilo que não se gosta. Porque hoje em dia a gente vê muito um ciclo de dopamina nas pessoas, né? Cara, sou movido pelo prazer, se eu tenho uma atividade que eu não gosto, talvez eu não tenha tanta resiliência de estar aqui.
Então, assim, e lavar o quintal de sábado era engraçado porque, assim, cara, eu queria ir pra rua namorar, tinha namoradinha, então eu queria pegar a bicicleta e namorar, mas antes eu tinha que fazer ali o papel. Então, o quanto eu abri mão de algumas coisas para ter realmente essa obrigação que eu tinha lá em casa e exercer em prol de toda a família. Então, isso é legal. E aí, quando eu olho também para o meu desenvolvimento de pessoa depois disso, eu vejo que meus avós, eles eram fundadores de uma madeireira, eles sempre foram empreendedores. E aí eu ali durante o primeiro, segundo e terceiro ano do colegial, eu sempre quis ter a minha autonomia financeira. E aí eu pedi, mãe, eu quero estudar, mas eu quero trabalhar à tarde lá com meus avós. E aí eu fui para a madeireira. Então ali, com 16 anos, eu comecei no pátio com o pessoal das entregas. Então ali eu peguei a sabedoria popular, ou seja, se você estivesse no pátio ali com a moçada que trabalhava no pátio, cara, os caras era zoeiro o dia inteiro, então você tinha que ficar esperto, você tinha que ficar ligado. Depois eu fui para dentro, e aí ali eu comecei como office da empresa. Então eu ia fazer serviço de banco e eu cobrava as pessoas, porque antigamente tinha muito esse negócio de vender fiado, né? 16 anos. 16 anos, a gente ia vender fiado. Hoje não existe mais isso, notinha e tal. E aí eu ia cobrar essas pessoas. Então imagina você com 16 anos indo cobrar um cara de 50 anos, dono de uma empresa. Eu já cobrei diversos tipos de perfis de pessoas. E ali eu tive meu primeiro aprendizado, que é tipo, cara, a notinha tá aqui e aí? Aí o cara, pô, não, fala pro seu tio que eu passo lá depois. Mas se eu levasse essa resposta pro meu tio, passo lá depois, ele me falar, passa lá depois quando? Então ali eu já aprendi, pô, tem que pegar uma data, firmar um compromisso. Então ali eu já aprendi a fazer um fechamento. Então não sei se a gente vai falar sobre isso hoje, sobre técnica de vendas. A parte mais importante de uma visita é o fechamento. É o fechamento. Então assim, essas experiências, né, fazendo uma retrospectiva, pode parecer que não, mas elas forjaram a me dar habilidades que a gente chama de soft skills hoje. Uhum. E não só isso, aí depois eu fui buscar competências técnicas, né? Então, competências técnicas no nível de academicista. Então, fui fazer administração de empresas, meu curso ele era certificado GV. Terminei a administração, eu gostava muito de contabilidade. E aí eu fui fazer contabilidade na Federal, então fui atrás do hard skill, né? Que são os conhecimentos técnicos e essas habilidades que eu creio que andam juntas. E aí, durante esse processo, eu fiz alguns estágios também. E antes disso, a última empresa que eu trabalhei antes de entrar na indústria farmacêutica foi uma empresa de software, ERP. Hoje essa nomenclatura já está desatualizada. Mas o ERP, para quem não conhece, nada mais é do que você integrar todo o sistema de uma empresa. Então, anexos treinamentos. Você vende serviço, prestação de serviço, treinamentos. Então, ali eu iria na tua empresa para levantar todos os processos, sejam eles financeiros, seu ciclo de caixa, e eu parametrizava isso tudo no sistema. Essa empresa é muito legal, é de Minas, é a Sankia. Sou muito grato ao Fábio Túlio, que me deu a primeira oportunidade ali de trabalho. E dali, foi mais do que uma faculdade, assim, na minha vida. Porque, cara, você faz ciências contábeis, você sai da faculdade, você não sabe fazer um imposto de renda. É impressionante, assim. Você sai da faculdade de contabilidade sem saber fazer um imposto de renda. E aí você vai aprender onde? Na prática. Quando você realmente tem que executar aquela atividade. E aí, quando eu fui para a Sankia implantar, eu me deparei com indústria, serviço e varejo. Então, eu implementei software em todos esses segmentos. Então, me deu várias habilidades também de olhar para uma empresa com um olhar de gestão. Então, ali eu sabia ciclo operacional, ciclo de caixa, ciclo financeiro. Todos os KPIs que regem uma empresa, eu era responsável por implementar e passar um pouco da estratégia para essas pessoas. E aí você fala assim, cara, mas o que isso tem a ver com a indústria? Muita coisa, porque quando eu ia para o cliente, eu já trabalhava no cliente, na ponta. Então, quando eu chegava na tua empresa, Felipe, eu tinha que saber fazer boas perguntas. Por quê? Porque se eu não soubesse fazer boas perguntas, você não ia conseguir me passar todo o teu processo da empresa. E aí, ao fazer boas perguntas, você conseguia relatar todo o seu processo e eu conseguia implementar isso para dentro do sistema e deixar o sistema redondo para você. Então, tá no cliente, jogo de cintura, saber fazer boas perguntas e efetivamente ter jogo de cintura foram soft skills que me levaram a desempenhar depois que eu entrei num processo de trainee de uma grande multinacional. Que legal. Nossa, que história maravilhosa, Lucão. Você falando essa questão das responsabilidades em casa desde novo, me trouxe muita lembrança dos Estados Unidos. Então eu tive a oportunidade de morar lá
entre 2013 e 2014, né, por opção, eu pedi demissão, tive que pedir demissão da Roche à época, já na imunologia, para realizar esse sonho, né? Eu queria passar realmente um tempo nos Estados Unidos, me preparando, me capacitando, e lá é muito comum. Todas as crianças têm uma responsabilidade. Uma tira o lixo. Então, é muito, muito interessante, curioso, né? A sua mãe já trazer essas responsabilidades para vocês, né? E impactar tão positivamente até hoje. Não? Muito legal a sua história, a sua bagagem e começar a trabalhar com 16 anos e adquirindo aí tanta experiência. Então, parabéns. Obrigado. Eu acho que eu nunca agradeci minha mãe. Mãe, te amo, tá? Obrigado pelas responsabilidades e pelas atividades, Analice. Então, obrigado, te amo. Admirável. Parabéns, Analice. Lucão, em que momento você começou a enxergar a indústria farmacêutica como uma opção de carreira e o que mais te atraiu nesse mercado? Foi algo super novo para você? Então, quando foi que você teve aí essa chama? Filipão, essa história é muito interessante, assim, porque, cara, eu nunca procurei a indústria farmacêutica, então eu nunca direcionei minha carreira para isso. Foi um acaso, e aí, como aconteceu isso, né? Eu trabalhava nessa empresa, trabalhava na área de serviços, então eu trabalhava com competências técnicas de implantação, de implementação. E aí eu estava nessa empresa um dia, o RH chegou e aplicou um processo de habilidades, onde você tem uma habilidade maior, pontos fortes, e onde você tem uma fraqueza maior em relação às habilidades e à função que você exerce. E eu não lembro, era uma instituição renomada, assim, que você fazia como se fosse uma leitura pré-vestibular, que vai definir o curso, a área de habilidade, etc. E aí eu fiz. Quando eu terminei, a menina do RH me chamou, e ela falou, cara, olha as respostas aqui, né? Olha a solução. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, eu tô no lugar errado. Porque nenhuma habilidade que eu tinha condizia com o cargo que eu estava exercendo. E realmente, eu tinha que exercer muita energia para executar aquilo, porque não fazia parte, às vezes, de uma formação em ciência de dados, em banco de dados, que exigia muito de mim, muita energia, assim. E aí eu falei, cara, eu tenho habilidade comercial. E aí a galera lá da empresa já tinha falado, Lucas, você tem uma pegada de habilidade comercial. Pois bem, eu sempre fui muito atento, assim, eu sempre soube que eu queria ser executivo, queria trabalhar numa grande empresa. E aí eu comecei a buscar. Então, na época, eu tinha um site que chamava vagas.com. E aí eu entrei no vagas.com e tinha uma vaga lá e falava que não precisava de experiência na indústria farmacêutica. E que estavam buscando pessoas que tinham experiências diversas. Então, ali eu me cadastrei. E ali eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo e entrar na indústria farmacêutica efetivamente. Então, assim, te respondendo, foi totalmente ao acaso. Eu gosto de brincar, eu brinco que a indústria me escolheu. Só que dentro dessa oportunidade, quando eu entrei, eu vi o tamanho que era. E aí sim eu abracei com muita garra e com muita força de vontade perante o que a indústria te proporciona para fazer carreira. Então, é um mundo de oportunidades. Que bacana, Lucão. Além da Nexus, né, treinamentos, eu tenho uma outra empresa que é Indústria Farmacêutica Now, que tem como foco exatamente capacitar profissionais que querem ingressar na imunologia, em uma linha de alta complexidade. E é bom destacar que hoje várias empresas dão oportunidades para esses profissionais que a gente chama carinhosamente de neófitos, que não têm experiência prévia, já ingressar diretamente na imunologia. Assim como profissionais que estão há muito tempo, independente do tempo, em uma linha regular, têm a oportunidade de migrar para alta complexidade. Então, a indústria farmacêutica Now tem como foco esse treinamento, capacitar profissionais que querem ingressar na imunologia, com ou sem experiência prévia na indústria farmacêutica. Por que eu estou falando isso? Vou pegar esse gancho porque foi o seu caso. Você iniciou na indústria direto numa linha de alta complexidade. Então, a linha regular é uma grande escola, eu trabalhei 7 anos numa linha regular, mas o trabalho do representante de uma linha regular, ele visita ali o médico, ele gera a demanda,
O médico prescreve, o paciente pega o medicamento, compra o medicamento na farmácia, teoricamente, termina ali o trabalho do representante. Quando a gente fala em alta complexidade, a exemplo da imunologia, quando a gente conquista uma receita, é quando o nosso trabalho inicia, porque a gente vai ajudar, através do médico, esse paciente em toda a sua jornada, da prescrição ao acesso. Então, eu sempre falo em 3 pilares. Um consultor técnico da imunologia, um representante da imunologia, tem que conhecer muito sobre o sistema de saúde brasileiro, público e privado, que são 2 mundos completamente diferentes. Tem que conhecer muito da parte científica, porque a diferença de um imunobiológico para outro, às vezes até da mesma classe, se a gente pega uma IL-23, a gente tem, vamos falar, 3 no mercado, elas vão ter diferenças entre si. Então tem que conhecer muito da parte científica, né, porque está no detalhe, e tem que conhecer muito também da gestão de contas, porque são medicamentos acesso dependente. Então você já entrou de cara em uma linha de alta complexidade, que foi a imunologia. Me fala sobre os principais desafios, Lucão. Então, muito legal, porque conecta com tudo que a gente está falando até aqui. Então, quando eu entrei, você se depara com um mundo totalmente diferente. Mas a empresa ela te dá um suporte em relação a treinamentos. E aí nós ficamos, se eu não me engano, foram 15 dias, né, em São Paulo, num treinamento totalmente focado para neófitos. Então, que são pessoas que não têm experiência na indústria farmacêutica. Então, ali a gente teve desde dress code da indústria farmacêutica até a parte científica, técnica, molecular, fisiopatologia, patologia, etc. Só que quando você entra e você se depara com tudo isso, você se sente numa zona de desconforto, porque você nunca teve dentro de uma especialidade como essa. E você vai conversar com pessoas que são os médicos, que são muito bem preparados. Então, são pessoas que estudaram por anos, que entendem muito. E aí é o que é legal. Então, assim, fazendo uma retrospectiva de tudo isso que a gente conversou, né? Então, a faculdade, os lugares onde eu trabalhei, as atividades que me deram resiliência de saber que a gente pode persistir, né? Basta ter garra. Uhum. Então, tem uma pesquisadora muito legal também que tem um livro que chama Grit. E esse termo está sendo muito estudado nos Estados Unidos, assim. Que qual é a diferença que ela estudou, né? Das pessoas que chegaram lá e das pessoas que pararam no meio do caminho. E ambas são talentosas. Então, chegou-se à conclusão de que era a garra e a persistência que faziam com que as pessoas evoluíssem em suas carreiras. Ou seja, o talento, ele te põe na mesa do jogo. Mas a resiliência, ela te leva a conquistar grandes passos dentro de uma carreira profissional. E é isso, assim. E aí, vendo um pouco de todas essas habilidades que eu fui formado, né? Desde lá de trás, com as atividades diárias de casa, com as habilidades de comunicação, as habilidades de resiliência, isso permitiu fazer com que, ao me deparar com um mundo novo, eu não desistisse. Então, mesmo com um treinamento capacitório de 15 dias, você não está 100% preparado para ir discutir um debate técnico tete a tete com o médico. Uhum. Então, você está na frente do médico, o cara que é neófito, ele está inseguro ali. Então, assim, e o ganho de conhecimento, quanto mais bagagem você ganha, mais seguro você fica na frente do teu cliente ou na frente do teu médico. Só que, cara, você tem que ir mesmo com insegurança. E não desistir disso requer uma habilidade, uma inteligência emocional muito grande. Uhum. Porque eu entrei num processo de trainee, e o processo de trainee ele não era garantia de que o meu contrato seria já efetivado com a companhia. Não, eram 12 meses. Quem performasse dentro desses 12 meses seriam as pessoas que seriam efetivamente contratadas no final do período. Então, além de estar num ambiente totalmente diferente, um ambiente de um mundo novo, você ainda tinha que performar, mostrar resultado e um ambiente competitivo, porque era uma turma de 12 pessoas e não eram os 12 que iriam ficar. E aí que entra a inteligência emocional, a resiliência e o grit que a gente fala, né? Que é a garra de querer desafiar e saber que todos nós somos capazes. Basta ter a resiliência aí para conseguir almejar a meta que você traçou. Muito bacana, Lucão. E você me trouxe outro insight que eu sempre falo para os alunos, né? Nós terminamos a turma de fevereiro agora na terça-feira,
que o grande segredo para entrar nesse mercado, né, na imunologia, porque a gente escuta muito, um mercado muito fechado. Gente, mas eu como gerente distrital, né, que eu tive a oportunidade de ser gerente distrital na imunologia, você é gerente distrital, a gente sabe da dificuldade que é hoje encontrar um bom profissional, capacitado, preparado, com brilho nos olhos, em um processo seletivo. Às vezes a gente reabre a vaga, não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Então, eu sempre falo para os alunos, grande segredo, preparação prévia, né? Se prepare previamente, network, né? O network é super importante e a persistência, que é o que você falou. Então, seja realmente persistente para correr atrás dos seus sonhos, porque tem muito espaço para os bons profissionais. E a imunologia realmente só cresce. Muito bacana, Lucão. E olhando para trás, o que você acha que fez a diferença para você evoluir rápido dentro da indústria? Fala um pouco aí dessa evolução. Legal. PDI, né? Plano de Desenvolvimento Individual. Se inicialmente já era a sua intenção ser gerente distrital, porque dentro de uma autocomplexidade a gente pode ter um plano de carreira vertical ou horizontal. Alguns têm mais perfil para acesso ao mercado, outros que são da área da saúde vai para a área médica, ser Emercel. Então fala um pouco sobre isso. Felipe, tudo que a gente está conversando aqui, né, e o que você trouxe na tua fala, tem muita ciência por trás, não é apenas o achismo. Então, você treina pessoas, você capacita pessoas, e o que a gente está conversando aqui sobre essas habilidades que permitem, seja entrar numa indústria e depois performar e fazer carreira dentro da indústria, o que a gente está trazendo e falando sobre as nossas experiências do dia a dia são todas pautadas em ciência. Então, trouxe para você, né, o estudo de Harvard do desenvolvimento humano das atividades das crianças. E esse mesmo estudo avaliou que as pessoas que eram bem-sucedidas e que chegavam felizes numa certa altura da vida é porque elas tinham bons relacionamentos. Elas prezaram pelos relacionamentos, de levar isso ao longo da vida delas. E na indústria e no mundo corporativo não é diferente. Então, além das habilidades técnicas e as capacitações, né? Então, seja na indústria farmacêutica não, onde você vai capacitar elas tecnicamente para entender sobre moléculas, sobre mercado e etc., as soft skills também, do que a gente está trazendo aqui de inteligência emocional, é o que vai fazer com que as pessoas permaneçam e tenham a resiliência e que tenham o jogo de cintura para não só performar, mas se manter em alta performance com muito equilíbrio emocional. E os bons relacionamentos são o que vão te levar a evoluir na tua carreira. Então, ter boas conexões, que você trouxe aqui como networking, é isso. Ter bons relacionamentos é falar para as pessoas certas quais são as suas intenções de carreira. Não é sair falando para todo mundo, mas para as pessoas certas. E eu acho que tem mais um ponto aí que é ter mentores na vida. Então, legal. Salomão acho que foi um dos homens mais sábios do mundo, e Salomão fala que a sabedoria dentro de uma multidão de conselheiros. Então, tenha um mentor na tua vida também durante esse processo de desenvolvimento de carreira. Então, quando eu entrei, eu tive a oportunidade também de trabalhar com 3 grandes nomes da minha empresa. Então, são pessoas que estavam já na função de representante, o que tinha menos tempo na função tinha 20 anos. Então, tanto o Cairo, o Paulinho e o Roberto Carlos, queridos, um abração, um beijo para vocês, amo vocês. Eles são, assim, eles me ensinaram efetivamente tudo que eu sei. Porque a gente vai falar um pouco, né? Não sei se a gente vai falar sobre metodologias de aprendizado, mas eu acredito muito no modelo de 70-20-10, que é um modelo de aprendizado onde 70% é prática, 20% é mentoria, é rede social e 10% é teoria. Então, na prática com eles me passaram muito da bagagem da vivência, de como performar dentro da indústria, de como ter inteligência emocional. Então, muito disso eu devo a eles também, por estar lado a lado, que foram meus mentores. Então, foram grandes mentores que eu tive na minha vida que permitiram fazer uma evolução também de uma curva de aprendizado rápida, tá? Mas não só isso, eu acho que aí cada profissional também, ele tem que ter o teu próprio sentimento de autodesenvolvimento. Então, além da autoconsciência de quem eu sou, quais as habilidades que eu tenho, quais são meus pontos fortes, eu também tenho que ter uma capacidade muito rápida de absorção e de aprendizado contínuo. Porque hoje, eu acho que o maior recurso de uma companhia é tempo. E não só de uma companhia, mas nossa.
Então, o tempo do representante na frente do médico é valioso. Eu acho que é o maior recurso que a companhia tem hoje é esse. E aí, se eu tenho uma curva de aprendizado lenta, isso impacta no negócio. Então, se eu busco uma curva acelerada de desenvolvimento e busco me desenvolver dentro de uma metodologia self-service, a companhia ela vai te dar, mas ela vai te dar até certo ponto. Então, se você não buscar, você não evolui. E eu sempre tive muita gana para aprender. Então, foi o que eu te falei. Cara, eu vim de uma família que meus pais priorizaram meus estudos, meus pais me deram estudos, eu estudei em escolas boas, estudei na Universidade Federal de Berlândia, estudei administração na GV, mas quando eu me deparei com essa oportunidade de carreira de estar numa grande multinacional, eu agarrei com unhas e dentes. Falei, cara, eu quero performar aqui, eu preciso aprender rápido, eu preciso performar. E isso me ajudou a me desenvolver dentro desse mundo, né? Então você falou, é alta complexidade? Mas, cara, a gente o cérebro nosso, ele tem neuroplasticidade. Então, assim, a gente aprende novos caminhos. A gente aprende... se você for aprender a tocar um violão, você já toca? Eu toco violão. Você toca violão. Mas se for aprender um outro instrumento ou aprender uma outra língua, seu cérebro vai aprender com novos caminhos de aprendizado e vai fazer que a neuroplasticidade te traga musculatura para que você consiga performar dentro desse mundo. Então, tanto ter musculatura emocional quanto ter musculatura de aprendizado faz com que você consiga se deparar com esse mundo. E é fácil? Não é. Eu vou falar assim, o cara que é neófito vai entrar numa indústria, o começo ele é difícil, mas se ele tiver a resiliência, ele vai conseguir performar e vai conseguir se manter nesse mercado. Perfeito, Lucas. É uma aula, cara. Uma aula. E outra coisa que eu sempre falo para os alunos, você é o dono da sua carreira, né? Não terceirize. E esse lance de ter um mentor, isso é crucial, né? Então, o quanto que acelera o nosso desenvolvimento. Então, um beijão também aí para os colegas que você citou, né? Cairo, Paulo Barros e Roberto Carlos. E Roberto Carlos. Então, também tive a oportunidade de trabalhar com os três e muito bacana. Uma aula, Lucão. Muito, muito bacana mesmo. Você passou por todas as etapas, né? Júnior, pleno, sênior. O que muda em cada um desses níveis? Porque muita gente acha que é só a questão salarial, né? E não é. Então, como que você destaca as diferenças de responsabilidades entre júnior, pleno e sênior, e pegando inclusive esse gancho? Você entrou como neófito e você tinha profissionais sêniors ali que lhe ajudaram a te desenvolver além do seu gestor à época, né? Então, como é que você fala sobre esses três níveis, vamos dizer assim? Legal. É interessante, assim, a gente estava conversando um pouco sobre talento, né? Então, eu acho que quando você é júnior, você entrou, e eu nem era júnior, então eu entrei na companhia como trainee. Tem uma diferença ainda aí do trainee pro júnior. E assim, o que a gente estava conversando, talento e conhecimento técnico te põe no jogo, efetivamente. E aí, até tem uma pesquisadora legal também, que tem um estudo, a Andrea, e ela fez um estudo em Boston e também pegou alguns centros de pesquisa de Harvard. O que eles viram? Que, cara, eles nos Estados Unidos, o cara que tem a maior média de nota nos últimos 4 anos durante a universidade, ele vira orador de turma durante a formatura. E o cara que tem a segunda melhor média, ele faz a abertura da formatura. E aí ela acompanhou 80 oradores de turma que tiveram a maior média para ver se esses caras iam ter uma carreira promissora no mercado de trabalho. O que ela queria medir? Se efetivamente conhecimento técnico te colocaria em boas posições no futuro. Todos esses 80 fizeram uma carreira muito sólida e estável, mas só 40% deles conseguiram atingir alto nível e altos cargos dentro de companhias. E aí é um pouco do que a gente está falando aqui de júnior, pleno e sênior. O que leva o cara do júnior para o pleno para o sênior? O que se é esperado de um júnior? O júnior é um cara que olha para produto e executa. Esse é um cara, ele tem conhecimento técnico, ele sabe do produto, ele sabe da molécula, ele conhece sobre o mercado e ele executa. Para eu ir para um nível de pleno, eu já começo a sair de um nível de execução para um nível de um olhar
estratégico para o meu negócio. Então, eu começo a olhar o meu negócio de cima e elaborar planos estratégicos. Então, dentro do que eu tenho hoje de performance do meu mercado, quais são os planos de ação que eu vou montar para que eu seja estratégico, intencional e impactar todo o meu painel e conseguir performar. Então, aí você vai para uma segunda evolução de nível estratégico. E para o sênior, ele além de ser estratégico, ele começa a ter habilidades ali de impactar o seu time, não só o seu resultado, mas também impactar o ecossistema que ele vive. Então, seja em treinar pessoas que estão chegando, seja em impactar de forma positiva e compartilhar melhores práticas com as pessoas e ajudar elas nessa evolução. E o sênior também, ele tem a capacidade de performar e performar em alta performance, né? Então, o sênior é o profissional que sempre mantém a alta performance. E aí, sim, voltando no assunto. Então, assim, você entrou, você é um talento, você está ali como júnior, você tem conhecimento técnico. Mas para você se desenvolver nessa cadeira, você vai ter que ter as habilidades, que é o que a gente está falando aqui de soft skills, que são inteligência emocional, que é... Porque uma coisa é, eu conheço da molécula. Outra coisa é eu saber como a molécula ajuda a atender a necessidade do médico. Isso é soft skill, isso não é hard skill. Então, qual é a necessidade que eu vou atender? Então, eu tenho um problema de acesso. Então, o que você falou, tem uma prescrição. Prescrição é o começo de toda a jornada do paciente. Beleza, eu sei que tem uma barreira de acesso, mas como eu, como representante, vou influenciar para que eu consiga destravar essas barreiras e encurtar a jornada do paciente. Isso é soft skill, isso é habilidade. Você só vai conseguir isso através de relacionamentos, de saber de necessidades, de levantar e de se desafiar em relação a problemas. Então, me deparei com um problema. Eu vou lá e vou contar uma história bonita? Não, eu preciso resolver esse problema. Então, saber que eu tenho um problema e contar uma história... Muitas vezes acontece, tá? As pessoas contam muitas histórias sobre problemas e acabam não sendo tão resolutivas, mas a resolução do problema é uma habilidade, é um soft skill que vai te levar a sair de júnior para pleno e para sênior. Então, acho que é um pouco disso, assim, do que eu tive. E isso tudo, quando eu entrei, eu não tinha tanta noção, né? Então, você vai pegando maturidade, você vai pegando bagagem, shape, e aí você vai entendendo quais são os caminhos. Então você perguntou, né, sobre, cara, e aí, para esse cara passar para um nível de gestão? Como eu faço? Aí é uma outra história, eu acho que mais à frente, se a gente puder, a gente aborda um pouco sobre isso. Legal, muito legal. E ainda nessa linha, Lucão, qual a diferença para você de um representante da imunologia e aquele profissional que realmente se diferencia no mercado, na frente do médico, que realmente diminui essa jornada do paciente procurando tirar qualquer tipo de atrito da prescrição até o acesso? É interessante, assim, eu gosto de falar que o bom representante, esse representante de excelência, que é reconhecido como excelência, são aqueles profissionais que eles... Eu acho que na tua própria fala você já trouxe, né? É o cara que ele é capaz de resolver problemas, ele é resolutivo, ele consegue... E são... Eu fico imaginando, assim, são poucas que tem pessoas que conseguem desenvolver essa habilidade. Por que banco contrata muito engenheiro? Já se perguntou sobre isso? Porque, por exemplo, cara, o engenheiro, a mentalidade dele de aprendizado foi toda de resolução de problemas. Então o cara pega um problema grande, eu tenho essa tampa, eu tenho essa garrafa, não tá fechando. Ele consegue quebrar esse problema em vários problemas até ele chegar na solução do problema. Então o banco contrata o engenheiro porque o cara pega uma HP 12C, nem sei se existe isso mais, entreguei a idade. No celular aqui. Existe. O cara pega uma 12C e vai aprender sobre finanças... Cara, o cara fez engenharia, o cara fez cálculo 4, ele pega uma HP 12C, ele aprende finanças em 2 horas rindo com os braços para trás, assim. Então o engenheiro ele tem essa grande capacidade de resolver problemas, ele tem uma capacidade de analisar números e transformar isso em informação, porque uma coisa é uma leitura de dados, mas o que está por trás do dado? Quais são as informações que o dado me traz? Então acho que esse é o profissional... Não precisa ser engenheiro, tá, gente? Aqui é só uma analogia, assim, mas se você tem capacidades de resolver problemas, de pegar um problema grande, quebrar em problemas menores e ser resolutivo, tem uma capacidade de leitura
de transformar dados em informações, que é muito isso, de olhar um cenário de performance e de números e elaborar um plano de estratégia ali para esse cenário, de como resolver esse problema, qual o plano de ação eu vou executar. E ter a força de vontade, né, da garra do que a gente falou, de ter, acordar todos os dias em prol do teu paciente, de encurtar a jornada de acesso, de lutar realmente para que você impacte com qualidade de vida os seus pacientes, isso faz o diferencial de um bom representante. E não precisa ir muito longe, assim, cara, é simples, assim, é fazer um básico muito bem feito do que a função e as responsabilidades e os papéis te exigem. Então, nesse estudo da Andrea de Boston, ele mostrou que, cara, o talento, ele muitas vezes, se você não tiver disciplina, você não vai chegar tão longe. Então, tem até uma fórmula, né? Talento versus esforço é igual a habilidade, e habilidade versus esforço é igual a persistência. Então, note que na fórmula tem 2 vezes esforço. Então, esse livro, o Grit, ele mostra que a disciplina ele sempre vai vencer o talento. Então, às vezes o cara que às vezes é mediano, mas tem disciplina, ele vai chegar mais longe do que um talento. E se você olhar pra música, né? Eu gosto de música. Você também gosta. Adoro. Cara, Tim Maia. Tim Maia era um cara que era talento puro e zero disciplina. Então, cara que gostava de viver a vida, né? Era um cara que... E era extremamente talentoso. Um dos álbuns que eu gosto dele é aquele Racionais, quando ele entrou pra uma seita, ele parou de usar droga, parou de beber, e foi um dos álbuns que ele fez onde a voz do Tim Maia ficou com um tom mais perfeito, assim, de afinação. E é muito legal. E aí você vai pra um Chitãozinho e Chororó, assim, nada a ver, né? Sair do Tim Maia pro Chitão, mas você pega o Chitão e Chororó, eu sou goiano, eu gosto. Então, eles são os caras que são totalmente disciplinados. Chitãozinho e Chororó, eles não bebem gelado, eles não bebem álcool, eles não fumam. E, cara, os caras estão com quase, não sei, acho que 60 anos por aí, mais ou menos. Isso, acho que mais, hein? E a afinação dos caras é assim, perfeita. Você vê um show do Chitão hoje e você fala, cara, esses caras têm 30 anos, não é possível a qualidade vocal que eles têm. E a afinação que eles têm. Então é isso, acho que a disciplina te leva longe. O Chitão e o Chororó estão com 60 anos, com a carreira voando, afinados, porque são disciplinados. E, por outro lado, você vê uma pessoa que era extremamente talentosa, mas não tinha disciplina na vida e acabou, né, encerrando uma carreira... Infelizmente, encerrando uma carreira muito cedo. Eu sou fãzão dele, gosto demais do Tim. Sensacional. Turma, que aula, hein? Que aula esse nosso bate-papo aqui com o Lucas. Sensacional, Lucão. A transição de representante para gerente distrital é um baita de um desafio, né? Eu passei por isso, você passou por isso. O que mais te impactou nessa mudança de sair de representante para gestor? É uma pergunta muito boa, assim, sabe? Porque quando você é representante, o negócio ele tá totalmente na tua mão. E aí o que é o negócio, né? A tua execução, a tua performance, ela depende só de você. Então você como um bom representante do que a gente estava falando aqui das habilidades, se você as exerce, se você põe em prática, monta um plano de ação e executa, você colhe resultados. E aí eu acho que para quem quer fazer uma transição de carreira para a área de gestão, é desenvolver habilidade de liderança. Então o cara que está lá como sênior e ele quer se desenvolver para gerente distrital, é interessante que ele já comece a fazer mentorias com pessoas que já estão na cadeira de gestão, de liderança de pessoas. É importante que ele já comece ali a implementar cultura no time, implementar autodesenvolvimento de pessoas que são júniores e também influenciar o time de maneira positiva para que o time siga engajado, motivado para entregar um número. Então, quando você sai de uma cadeira de representante e senta numa cadeira de liderança de posição de pessoas, você começa a entender que o resultado ele não está mais na sua mão e ele está na sua capacidade de influenciar as pessoas para que entreguem o melhor delas para o desenvolvimento delas e para a performance do negócio. Então, essa capacidade, essa mentalidade de trocar uma mentalidade de executor para uma mentalidade de influenciador é o que impacta na transição de representante para GD. E aí, veja bem, assim, a gente fala, tem na administração de empresas,
tem uma frase que é a estratégia, a execução como a estratégia no café da manhã. Ou seja, de nada adianta eu como gestor ter um plano de ação se o meu time não executá-lo. Uhum. E o gestor ele tem que ser essa ponte da empresa que vai fazer a influência positiva para que o time execute um plano de ação. Então, de nada adianta um plano lindo, bonito, mas que não vai sair do papel e meu time não vai comprar e não vai executar. Então é isso, assim, é essa a mentalidade. E o gestor, eu acho que ele tem que gostar, acima de tudo, de pessoas e de desenvolvimento de pessoas, porque é muito bonito, assim, a função. Uhum. Você pegar um trainee ou um júnior e ajudá-la a extrair o melhor do que ela tem, que às vezes ela nem sabe a habilidade que ela tem. E aí você trazer isso à tona. E focar nos pontos... Eu sou um cara que eu gosto muito... Tem um instituto que é o Gallup, não sei se já ouviu falar. Já. E ele foca muito nos pontos fortes da pessoa do desenvolvimento, e não nos pontos fracos. Uhum. Então, pô, todo mundo tem ponto forte e fraco. Geralmente você tem menos ponto fraco do que ponto forte. Geralmente você tem mais pontos fortes que sobressaem e fazem com que você faz com que você performe. Então, cada ser ele é individual. Então, o Felipe, ele tem as habilidades dele, o Lucas tem as minhas. E eu, como gestor, eu não posso querer desenvolver o Felipe da mesma maneira que eu vou desenvolver o Lucas. Perfeito. Então, ter o olhar individualizado para o desenvolvimento de cada um é muito importante também na função de gerente distrital. E ter a mentalidade de que, quando você está numa função de executor, aqui você está recebendo o que o gestor está passando, influenciando o time. Mas quando você senta na cadeira de gestor, os níveis de conversa com a alta liderança, eles vão para um patamar executivo. Uhum. Então, acho que o latino, o brasileiro, eu acho, assim, nós somos muito sanguíneos, assim, a gente é muito emotivo. E é diferente, por exemplo, de uma cultura americana ou europeia, onde se discute o negócio e não a pessoa. Então, quando você senta numa função executiva, onde você tem conversa sobre negócio, ter essa capacidade de discernir as coisas, estou discutindo o negócio e não pessoa, te leva também a ter uma linguagem executiva que vai te... Aí a gente já está falando de habilidades que vão te levar para níveis também de GD para diretoria e cargos acima. Mas é isso, separar o negócio da pessoa e saber que ali está se discutindo o que é melhor para o negócio. Então, não levar aquilo, cara, estamos discutindo aqui, o resultado é esse, pô, o resultado não tá legal, o que você vai fazer para melhorar? Muitas pessoas levam isso para o lado pessoal. Pô, sou eu? Não, é o negócio. Então, o que a gente vai fazer para que o negócio mude? Ou para que eu consiga performar dentro de um resultado que já é bom? Então, ter essa mentalidade, saber que você vai sentar numa posição que você vai ser muito desafiado, né? E aí, como você vai transmitir isso para o seu time, engajar o seu time, influenciar o seu time, também é muito importante para quem quer sentar nessa cadeira. Muito legal. E aí entra muito, né, Lucão, a questão da inteligência emocional. Né? Total. É crucial. E muitas vezes a gente passa a gerenciar antigos pares, né? Que é mais um desafio. Né? Então, tudo envolve muita inteligência emocional, tanto do GD que foi promovido, como do próprio time. Com né? certeza. Então, muito... Ó como a vida é, né? O mundo, ele prega peças, assim, e peças positivas, né? Pô, o Cairo pegou na minha mão e me ensinou a trabalhar. Depois eu fui gestor do Cairo e do Paulinho. Então, assim, a inteligência emocional também ela é legal, porque nesse cargo de gestão, aí, se você for pegar, né? E aí quem fala isso é Daniel Goleman, não sou eu, no livro Inteligência Emocional dele. Fica a recomendação aqui de leitura para vocês do canal. Então, inteligência emocional, ele fala que de 80% a 95% das habilidades que você precisa para um cargo de gestão são habilidades de soft skills, são habilidades de liderança, de comunicação, de influência, de persuasão. E deixam de ser técnicas. Então, quanto mais você sobe na carreira e na progressão da tua carreira em direção a uma diretoria comercial, quem quer fazer carreira para CEO e etc., você deixa de ser cada vez menos especializado, né, em um assunto, e cada vez mais você vai ter que ter habilidades de tomadas de decisão a longo prazo, tomadas de decisão muitas vezes generalista para onde eu vou levar o negócio, qual a estratégia que eu vou montar para o negócio. Então isso é interessante assim, para a função. E aí é o que você perguntou, né? 80% a 90% do cargo de gestor hoje é
soft skills, é resolução de conflitos, é habilidades de influência, habilidade de comunicação, persuasão, isso que vai fazer com que um bom gestor consiga performar e entregar o teu resultado. Mover as pessoas em prol do negócio. Acho que é isso. Perfeito, muito bom. Hoje a gente vê tudo muito rápido, né? Então a gente ouve mensagem 1.5, 2x, então é tudo muito, né, ASAP, vamos dizer assim. Quais erros você vê nos profissionais que querem crescer rápido demais na indústria farmacêutica, que querem crescer muito rápido na carreira, né? Então a gente observa, eu já passei por isso, a pessoa acabou de entrar na indústria e já quer saber quando que ele vai poder ser CEO. Então, quais são os principais erros que você observa nessas pessoas mais ansiosas para crescimento? Eu gosto muito desse tema, de discutir isso, porque assim, todos nós temos que ter um certo nível de ambição, mas a gente não pode confundir ambição com, às vezes, encurtar um caminho onde você não está preparado para assumir aquela posição. Você não desenvolveu essas habilidades que você precisava para sentar nessa cadeira. Então, a ambição ela é fundamental para quem quer entrar na indústria farmacêutica. Um bom gestor, assim, um gestor, quando ele vai fazer um processo seletivo de contratação, uma das primeiras coisas que eu busco naquela pessoa, faço algumas indagações e provocações, é para saber se essa pessoa tem ambição. E aí, ambição não é só subir na carreira, mas a ambição pode ser eu chegar num nível de excelência como representante e ficar ali. Mas eu também posso ter ambição para ser CEO, que a gente falou. O nosso cérebro ele é preparado e te permite fazer com que você chegue aonde você quiser. Acho que todo mundo tem habilidade para chegar aonde quiser. Todo mundo, se buscar, se preparar, se tiver garra e resiliência, consegue atingir aquilo que traçou para a vida. Então, eu acho que o erro, né, focando aqui, é querer dar um passo maior na carreira de uma forma rápida e não estar preparado. E quando você se depara com essa situação, você vai ver que, por exemplo, imagine você está ali como um representante júnior, e aí você vai sentar numa cadeira de gestão. Como que você vai ter todas essas habilidades para gerir um time, sendo que você ainda não tem as habilidades e você não passou pelo júnior, pelo pleno, pelo sênior, você não desenvolveu racional estratégico, você não desenvolveu habilidade de liderança, de influência, de comunicação, de resolução de conflitos. Então, de conversas difíceis, né? Porque quando você é júnior, você tem um certo nível de conversa. Quando você chega a pleno, você tem conversas mais diretivas com os seus clientes. Então, tudo isso impacta para que você consiga lidar com pessoas. Então, acho que é isso, assim. E aí, encurtar essa jornada é um pouco perigoso. Porque dar um passo maior pode ser com que isso impacte negativamente o que você traçou para a tua carreira. E eu acho que as pessoas... Quando eu entrei, eu tive a grande oportunidade de trabalhar, né, com essas pessoas que estavam há 20 anos, o pessoal que me mentorou. Eu tive a oportunidade de sair da companhia, tive a oportunidade de ir para outras empresas. Só que nesse meio tempo, eles sempre me trouxeram, cara, a empresa que você está é uma empresa que te permite fazer carreira. O que te move? Então, acho que aí entra a autoconsciência de cada uma também. O que me move? Então, eu quero fazer uma carreira? Calma, as coisas vão acontecer e as coisas têm que ter tempo para acontecer. E a curva de aprendizado que eu estava falando aqui, ela é diferente para cada um. Então, por exemplo, eu entrei na companhia num processo de trainee junto com um grande amigo meu, que é o Felipe Gílio. Hoje o Gílio tá como nacional. Queridão. Abraço, Felipe. Tá como nacional. Então, todo mundo tem o teu tempo de carreira aqui e tem a sua própria evolução. Então, isso é interessante, porque a carreira ela é única, ela é tua. Então, você ser dono da tua carreira te proporciona, seja de uma forma mais acelerada, ou seja de uma forma onde você sempre quis chegar e estar. Né? Muito então, bacana. Acho que é isso. Felipe já está como BU. O Filipão está como BU. Foi promovido agora. Parabéns, Filipão. Parabéns mesmo. Recentemente, né? Show, baita massa. Profissional. Eu lembro também ele ingressando na empresa e assim como você chegou chegando, são pessoas que realmente, desde o início, a gente já percebe, esses vão realmente
longe. Aquela turma ali era muito boa, né? Saíram muitos bons profissionais, assim. Eu acho que nesse quesito a empresa acertou muito, assim, porque a empresa... Por que ela foi assertiva nesse processo que ela fez ali de trainee? Porque ela contratou por habilidades. Uhum. Então, ela buscou as pessoas que ela via que tinham habilidades que iam proporcionar elas a se desenvolverem dentro daquele perfil do que ela buscava para um negócio. Então, acho que é isso. Ela foi assertiva. Acho que o Felipe é um exemplo. O William também, que entrou comigo, hoje está como Sam. Inclusive, foi para a AVE recentemente, saiu da Takeda e foi para a AVE. Então, são pessoas assim que eu tenho muita admiração, que ao mesmo tempo também me ajudaram muito durante a minha carreira e foi base de inspiração para que eu pudesse crescer. Uhum. Tem um pouco disso também, tá, Felipe? Se você se cerca de pessoas boas, né? Pessoas que têm essa mesma garra, essa mesma vontade que você... Essas pessoas, elas te instigam a querer crescer. Perfeito. Então, se você está andando com pessoas que são pessoas que têm essa ambição, são pessoas que se autodesenvolvem, são pessoas que buscam a todo tempo crescer, você também vai entrar nesse universo de crescimento. Mas se você está andando com pessoas que são estagnadas, que não estudam, que não priorizam, você acaba entrando num mundo de ambiência, assim. Eu acho que eu acredito um pouco palavra. nisso. É a questão da ambiência, né? É crucial. Lucão, em cima do que você falou, em relação a crescimento, eu sempre comento com os alunos que é crucial você ter o seu PDI bastante robusto, né? E eu sempre falo também que o PDI não é... Qual é o seu PDI? Gerente distrital, não. O PDI é um plano de desenvolvimento individual que você vai fazer para chegar na posição de gerente distrital. Então, a importância de você ter um PDI robusto, com a ajuda do seu GD, com a ajuda do seu gestor. Hoje, as grandes empresas, né, as Big Pharmas, ainda tem a opção até anotei aqui, Job Rotation. Então, às vezes, você deseja uma posição, mas você não sabe ao certo como que funciona essa posição. Então tenta passar um tempo nessa posição, acompanhar quem está nessa posição para ver se é realmente o que você quer. Então, muito legal o que você falou, não atropelar, né? Então, seguir o seu plano de desenvolvimento individual e na alta complexidade, eu sempre comento também com os alunos, o crescimento, as promoções, as movimentações, na minha percepção, acontecem bem mais rápido do que nas linhas regulares. Então, se você tem um PDI robusto, realmente você vai chegar aonde você deseja. É um ponto interessante que você trouxe, né? Porque um PDI robusto, ele é pautado em ações e datas de execução. Então, se eu quero me desenvolver tecnicamente, como que eu vou traçar uma rotina de estudo e qual é o prazo que eu vou colocar para que eu me desenvolva nesse ponto? E aí tá ligado ao teu gestor também, porque ele também é papel fundamental ali, né, para te ajudar nesse desenvolvimento. Você tem que buscar, mas o gestor também, ele pode te dar caminhos da abrangência da carreira que você pode ter dentro da companhia. Porque hoje a empresa ela é muito grande, ela tem a área de medical affairs, ela tem acesso, ela tem a parte de precificação, de sales excellence, então... É um universo muito grande. Uhum. E aí eu acho que o gestor consegue também direcionar e dentro das habilidades te mostrar quais são os caminhos que existem e aí o profissional tomar a decisão por qual caminho seguir. Acho que é muito importante. Muito bacana. Mas é isso que a gente falou, traçar metas e cumprir essas metas e realizar os entregáveis para que você consiga evoluir dentro da tua carreira. Eu tenho um amigo, Pedrão, a gente entrou na Federal de Uberlândia juntos. Eu admirava muito o Pedro, assim, porque o Pedro, ele fez carreira em banco. E o Pedro chegou em Uberlândia, cara, ele com uma mão na frente e outra atrás, assim. E aí a gente ficou amigo justamente por um livro que é O Sonho Grande, do Lehman, né, que é fundador da Ambev, cofundador da Ambev, BTG e etc. E a gente ficou amigo por conta disso, e o Pedrão era um cara que quando a gente estudava junto, assim, uma vez eu entrei no quarto dele, tinha um mural. E aí o mural, ele colocava todos os objetivos dele. Ele falava, cara, ainda vou ser CEO do Bradesco. Olha só. E aí o Pedrão, eu vi ano a ano ele conseguindo almejar, alcançar os seus objetivos. Hoje ele está em Luxemburgo, trabalhando em banco, então fez uma carreira meteórica, depois foi para XP, virou banker na XP, está em Luxemburgo.
Então, se você traça objetivos e estabelece que você vai chegar e você consegue... É como se fosse quebrar o problema que a gente estava falando do engenheiro. Se eu tenho um objetivo, eu vou microfragmentar em mini metas para que eu consiga alcançar. E eu vi ano a ano isso acontecer assim na vida dele. Então, é um cara que eu tenho um exemplo de perto. Eu fiz um pouco disso também, assim, ao longo da minha carreira de plano de desenvolvimento. E isso dá super certo. Que legal, muito bacana. Mudando um pouco agora o tema, vamos falar sobre treinamento. Treinamento médico, né? Na sua visão, na sua experiência, o que você acha que ainda é muito tradicional e já não funciona tão bem? Felipe, cara, eu acho que a indústria como um todo, ela tem um modus operandi dela, né? Uhum. E aí são várias frentes, assim, de treinamentos. Mas eu acho que a gente estava conversando um pouco aqui, né, sobre a metodologia 70-20-10, que é 70% de experiência prática, 20% sobre mentorias, então como você que já tem essa habilidade faz, você me mentorando e depois eu executando, e também 10% da teoria. Uhum. É o que eu te falei, eu saí fiz ciências contábeis, a hora que eu fui para fazer meu imposto de renda, eu não sabia fazer imposto de renda. Como eu aprendi? Executando. Aí eu lia, executava, até eu fazer meu primeiro imposto de renda. Hoje eu faço isso de forma muito natural. Uhum. Então, acho que a metodologia saudável hoje seria uma metodologia menos expositiva. Então, menos o receptor sendo passivo e cada vez mais ele sendo proativo em executar e aplicar a teoria que ele está recebendo. Uhum. Então, acho que seria um caminho. E tem um livro sobre isso, assim, né? Já que a gente está falando da área médica, se você me permite, claro. Chama How Doctors Learn and Think. Então, é muito legal, porque se você pegar toda a base educacional de um médico, como ela foi forjada, como ela foi feita? Ela foi feita durante 6 anos de academia, né? Uhum. De recebendo conteúdo. Se bem que agora tem algumas outras universidades que já têm um modelo diferente de aplicação durante a formação. Mas o médico, quando ele vai fazer uma residência, o que ele está fazendo? Ele está pegando todo aquele conteúdo e está aplicando, e está gerando experiência e está conseguindo gerar aquele pacote de conhecimento para depois ele executar no seu consultório ou onde ele for atuar profissionalmente. E durante o livro fala, né, que o médico ele tem 2 racionais, assim, o racional executivo, que é como se fosse pegar toda essa bagagem que ele teve durante a residência, é o que ele aplica no dia dele, e tem o racional analítico, que aí é quando ele ele se depara com um caso que não é tão convencional, e aí ele vai pesquisar, vai buscar, vai raciocinar sobre aquele caso e vai quebrar uma lógica padrão de raciocínio que ele aprendeu e teve a experiência durante ali a residência. Então, metodologias que trazem mais focados em prática, experiência, muito parecido com o que é uma residência, né? Ali de uma discussão de caso clínico, onde o preceptor passa com o aluno, discute o caso. É assim que o médico aprende. E aí eu acho que nessa metodologia, se o treinamento conseguir encaixar a prática com a teoria, você consegue exponencializar o aprendizado médico. E não só o aprendizado médico, mas qualquer ser humano. O aprendizado, ele em metodologias científicas assim, de estudo e aprendizado pregam isso, né? Uhum. Prática, você vai aprender inglês, você tem que fazer conversação. Perfeito. Então, não é só a teoria, não é só a gramática. Perfeito. E quando a gente fala em inovação, né, dentro da indústria farmacêutica, na área de treinamento, o que realmente gera impacto? Tecnologia, metodologia ou comunicação? Como que você enxerga? Essa pergunta é boa, assim. Eu acho que eu não separaria, tá, Felipe? Eu não falaria que a metodologia é melhor do que a tecnologia, do que a comunicação. Acho que tem que ser o combo dos 3, muito bem executados para que você consiga inovar em relação ao treinamento. Então, seja ter uma base de tecnologia que vai permitir, às vezes, uma plataforma de que as pessoas possam acessar de uma forma fácil e tecnológica, porque hoje todo mundo consome conteúdo de uma forma muito rápida. Uhum.
Então, cada vez, é o que você falou, né? O áudio está no 1.5, tem gente que escuta no 2, então, cada vez mais a retenção da atenção ela é menor. Uhum. E cada vez mais a briga pela audiência da atenção também é maior e mais cara, né? Então, seja na metodologia que a gente tem de algoritmo de Instagram, se você pegar o TikTok é mais rápido ainda. Uhum. Não tenho TikTok, mas eu sei, assim, Então, a busca pela atenção, a busca pelo treinamento, eu acho que ela tem que englobar tecnologia, comunicação e metodologia. E é isso, a plataforma vai te permitir acesso rápido. A metodologia vai te permitir que as pessoas exponencializem o aprendizado. Uhum. E a comunicação é que vai ser a engrenagem que vai juntar a tecnologia com a metodologia, né? De uma forma bem didática e prática. Porque de nada adianta, quantos professores universitários eu tive que conheciam muito, extremamente muito, mas não tinham a didática de passar. Então, eu acho que é isso. Aí a comunicação vai te permitir ter a didática de fazer com que o teu aluno ou a pessoa que estiver buscando aprendizado consiga evoluir. Perfeito. E a gente vê muito isso também na área médica, né? A gente vê muitos médicos que sabem muito, mas tem muita dificuldade também de passar esse conhecimento, tem uma dificuldade na comunicação. E pegando esse gancho, Lucas, foi aí que nasceu a Nexus, né? Está no nosso DNA juntar ciência com comunicação de alto impacto. Então, como que funciona a Nexus? Tem eu, com toda essa bagagem de 23 anos na indústria farmacêutica, mais de 15 na imunologia, né? Então sei como funciona toda essa dinâmica da indústria. Além de mim, nós temos médicos parceiros, que são médicos QOL, médicos líderes de opinião, cuidando da parte científica, né, de forma profunda, e 2 profissionais de comunicação cuidando dessa parte da comunicação de alto impacto. Então, a exemplo, temos o Guilherme Miziara, que é professor da Fundação Dom Cabral, professor da FGV, IBMEC, COPEAD no Rio de Janeiro. Então, para mim, é um dos maiores comunicadores hoje do Brasil. Nós temos também o Diego Oliveira, que é coordenador da ESPM. Então, ele coordena a parte do curso para C-Level da ESPM. Então, são profissionais extremamente competentes. Então, a gente pega essa tríade e o trabalho da Nexus é um trabalho B2B. Então, a gente presta serviço para as indústrias farmacêuticas, ajudando tanto no Speaker Training, consequentemente ajudando nos mini-meetings. Então, com esse Speaker Training com um treinamento totalmente disruptivo, consequentemente, os mini-meetings, eles são super diferenciados. Então, é sair daquela aula meramente expositiva e realmente gerar impacto, aumentando a retenção dos médicos que participam desses mini-meetings. Então, trazendo aí o DNA da Nexus, uma empresa aí que já nasceu com esse grande propósito de juntar ciência e comunicação de alto impacto. Lucas, estamos partindo aí para o final. Voltando para a indústria farmacêutica now, para quem hoje está numa linha regular, que já tem uma bagagem grande, resultados robustos e quer migrar para a imunologia ou para uma linha de alta complexidade. Hoje a gente tem imunologia, oncologia, doenças raras, terapia gênica, terapia celular. Qual é o conselho que você deixa para essa turma? Vamos lá. Acho que o primeiro conselho eu acho que seria o princípio para tudo, tá? Seja para quem está na linha regular, seja para quem quer entrar, é neófito, ou seja para também um médico que queira fazer um treinamento para refinar a habilidade de comunicação. Eu acho que é a mentalidade de crescimento. Então, é você sempre buscar o seu autodesenvolvimento. Então, a partir do momento que você se deparou com uma situação ali que você tem uma certa dificuldade, eu tenho que ter uma mentalidade de crescimento, saber que eu sou capaz de superá-la, de crescer, de aprender, e eu sou capaz de chegar aonde eu estabeleci, né? Então, se o cara está numa linha regular e quer vir para uma linha de especialidade, procure a indústria farmacêutica now e faça um treinamento para que aprimore as suas habilidades técnicas, aprimore o teu conhecimento sobre acesso, sobre mercado, sobre molécula, patologia e etc. Dessa forma, se você busca conhecimento,
você começa a treinar habilidades técnicas, e aí depois as habilidades que você já exerceu numa linha regular, que são as habilidades de vendas, comunicação, influência, etc., isso tudo vai te ajudar a performar numa linha de especialidades. Então, hoje eu creio que as pessoas que vêm de uma linha regular, elas pegam um negócio de uma forma mais rápida, assim, tem uma curva tem uma aceleração dentro de uma linha de especialidade. Porque todas as outras habilidades de soft skills, ela já traz de bagagem. O neófito não. O neófito ele tem que desenvolver tanto as habilidades de vendas, comunicação, resolução de problemas, quanto a parte técnica. Então, por isso que a resiliência e a inteligência emocional ela tem que ser maior. Mas na linha regular, busca o conhecimento técnico, que é o hard skill que vai te pôr no jogo. Então, pôs no jogo, procura o Filipão aí, que ele te põe no game. Coisa boa. E falando do nosso curso preparatório, né, para consultor técnico da imunologia, é um curso bastante sério, a gente faz com muito carinho. Quem cuida da parte científica é a Priscila Jacó, acredito que você conhece a Priscila. Priscila é PhD, né, com mais de 5 anos de experiência na área médica voltado para a imunologia. Eu cuido de toda a parte técnica e a gente sempre traz convidados do mercado para falar sobre carreira, sobre processo seletivo. É um curso online, mas 100% ao vivo, com muita participação, com muita interação. Então fiquem atentos, porque o curso acontece a cada 2 meses e sempre vai estar ali nas nossas redes as datas dos cursos. Lucão, para fechar, se você pudesse voltar no tempo e conversar com o Lucas do início da carreira, o que você diria para ele hoje? Filipão, se eu voltar... Primeiro que eu ia estar muito orgulhoso, sim, do Lucas que eu me tornei, porque fazendo uma retrospectiva de tudo isso, é fácil? Não, né? Exige muita resiliência mesmo. Então, eu acho que eu falaria para o Lucas, acredite em você, siga firme, consistência e persistência que as coisas vão acontecer. Dê tempo ao tempo, se desenvolva, busque o conhecimento e aplique. E tenha a certeza que as coisas, elas acontecem, né? Então, execução. Aí vai mais uma dica que é o Han Charan, que é um dos maiores consultores, né, de consultoria estratégica do mundo, que fala que de nada adianta ter um belo plano se eu não executá-lo, e executá-lo bem, assim. Então, as empresas que conseguem ser centenárias no mundo são empresas que executam e executam bem. E a carreira não é diferente. Então, se você busca, se você executa e se você persiste, você vai chegar lá. Então, é isso que eu diria pro Lucas lá de antigamente. Sensacional, sensacional, Lucão. Para você que ficou até aqui, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal, de ativar ali o sininho, que dessa forma esse vídeo vai atingir mais pessoas, vai influenciar mais pessoas positivamente. Quem quiser te seguir no LinkedIn, Lucas, como te encontrar? Muito simples, Lucas Lopes. Lucas Lopes. E tá escrito lá, Lucas Lopes, Live Your Purpose, ou seja, viva seu propósito. Maravilha. E eu vou deixar também no descritivo do vídeo os contatos tanto do Indústria Farmacêutica Now, como o contato da Nexus e também o contato do Lucas. Então, estamos encerrando aí esse episódio. Eu vou abrir, Lucas, para suas considerações finais. Felipe, queria só te agradecer. Então, um prazer estar aqui com você, saber do teu propósito, né, de ajudar as pessoas a se desenvolver, não só pessoas que querem muito estar no mercado de trabalho da indústria farmacêutica, mas também o impacto que você tem com a Nexus, que é um impacto ali de trazer uma metodologia inovadora de aprendizado para que a indústria consiga performar. Então, assim, te agradeço a oportunidade da gente bater esse papo e se rolar a gente faz mais, tá? Então, conta comigo aí, se precisar, tô à total disposição. Com certeza, cara. Grande prazer. Obrigadão mais uma vez. Com Deus. Um abraço.